Olá, seja bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Veja agora os destaques dessa edição. O Teatro da UDC foi palco de uma palestra importante ministrada por André Quirino. Chuvas aumentam vazão das cataratas do Iguaçu. Aeroporto de Foz tem aumento de 12% no número de passageiros no mês de setembro. O DC Notícias Web está começando. Olá, nós abrimos essa edição falando de uma operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal, que apreenderam uma carga milionária de eletrônicos em Medianeira. Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal apreendeu uma carga milionária de eletrônicos em Medianeira, no oeste do Paraná. Os agentes encontraram cerca de 1.500 celulares, além de notebooks e outros equipamentos, escondidos no baú frigorífico e na cabine de um caminhão que transportava frangos congelados. A ação começou depois de uma denúncia anônima, que levou as equipes até o veículo estacionado em uma rua residencial. O motorista confessou que levava produtos de origem irregular juntos com a carga de alimentos. O condutor foi preso em flagrante por descaminho e levado à Polícia Federal em Foz do Iguaçu. E a mercadoria e o caminhão foram apreendidos pela alfândega, na Receita Federal. Chuvas aumentam vazão das cataratas do Iguaçu. Confira. As fortes chuvas que atingiram a bacia do Rio Iguaçu no final de semana estão elevando rapidamente a vazão de água nas cataratas. Na tarde desta segunda-feira, às 14 horas, o fluxo medido pela Companhia Paranaense de Energia era de 6.140 metros cúbicos por segundo. Tal registro equivalente a mais de 4 vezes a vazão normal das cataratas do Iguaçu, de 1.500 metros cúbicos. Para as próximas horas, de acordo com a Copel, há tendência de aumento na vazão do Rio Iguaçu nas cataratas. Isso porque, pela manhã, a estação Porto Capanema, localizada águas acima, registrava fluxo mais de 5 vezes acima do normal. Na última medição disponível, às 9 horas, 7.370 metros cúbicos fluíam pelo local. A água que passa por Capanema costuma levar, em média, cerca de 15 horas para chegar às cataratas do Iguaçu. O pico da atual cheia, portanto, ainda está por vir, mesmo com o fim da chuva e o tempo ensolarado na região. Mesmo com o aumento brusco no volume das cataratas, o Parque Nacional do Iguaçu, no Brasil, segue aberto para visitantes com todos os mirantes disponíveis. Uma noite de reconhecimento profissional e laços familiares entre a família Prado e Corem. Na última quinta-feira, o Teatro da UDC foi palco de uma palestra importante, ministrada por André Quirino, ele que é promotor em Medianeira. Veja só. Nesta última quinta-feira, a família Prado fez uma homenagem especial ao policial federal Marcos Corem, ele que foi responsável pela comunicação social da PF e cumpriu papel importante na maior embaixada brasileira localizada em Washington. É uma grande generosidade. Eu apenas com os meus colegas que também estão aqui hoje posso receber uma homenagem dessa natureza, porque é um trabalho feito sempre por muitos e todos demos o nosso melhor a cada tempo. Então a família Prado, que eu sou testemunha ocular, eu participei desse processo todo, eu já morava na Foz há muito tempo, morei, como disse, muitas décadas. Eu venho com muito orgulho, com muita satisfação, representar uma instituição que é a minha alma mater, a Polícia Federal, onde fui aluno e professor na sua academia. Eu tive a oportunidade de fazer treinamentos e missões de treinamento no exterior, o que agregou. Pude ser um professor melhor em razão das oportunidades que tive. Ele discursou frente aos alunos de Direito da UDC Centro e Medianeira,
mostrando sua trajetória por longas datas em Foz do Iguaçu. O seu papel foi fundamental para mostrar as situações que se tornam o auge onde estudantes da área desejam chegar. Acredito fundamental que o aluno seja estimulado a cada momento e nada melhor do que o exemplo. Eu recordo que há algumas décadas nós não tínhamos acesso a isso. Professores vinham à sala de aula, faziam o seu trabalho, nada se falava, nada se comentava e nós então, naquela época, cada um seguia, às vezes às cegas, o seu caminho. É importante que venha alguém que saiu daqui, da primeira turma, e foi até os postos em que eu ocupei no exterior, por exemplo. Sua ligação com a família Prado traz um misto de emoção, com exemplo de garra e resiliência, onde por diversos anos o Dr. Assir Hamilton do Prado conviveu com o Dr. Marcos Coren, trazendo em encontros conversas de transformação e planejamentos de uma cidade melhor. Foz do Iguaçu já é uma cidade que privilegia todos que aqui estão estudando, empreendendo, vivendo. É uma cidade global, é uma cidade completamente diferenciada. Quem vive aqui e tem acesso à informação, ao conhecimento, já se sente estimulado a fazer um diferencial. Então o aluno de Direito aqui e sobretudo nesse grupo educacional, que nós sabemos que tem uma fortíssima ligação com as melhores escolas de Direito do mundo, ele é estimulado diariamente a dar o seu melhor. Se ele estiver disposto a fazer o seu melhor, a fazer a lição de casa com algo mais, não há limites para esse profissional. Eu tenho colegas que são juízes federais, desembargadores federais, ministros, embaixadores de primeira classe em diversos postos do mundo, que fizeram uma carreira diplomática que eu apenas sonhava fazer na adolescência. Mas eu encontrei todos eles chefiando os mais altos postos da diplomacia brasileira. Bom, mas entendendo melhor sua trajetória, o que mais busca chamar a atenção nos estudantes foi seu período em Washington. Por trás disso, como foi os bastidores até a sua chegada ao tão sonhado posto? Bem, isso foi a realização de um sonho de criança, porque lá pelos anos 70 nós tínhamos acesso apenas a publicações semanais no máximo, sobre os fatos que havia no mundo em plena Guerra Fria. E eu era um rato de biblioteca, eu estava todas as semanas folheando as revistas Manchete e encontrava cenários do Oriente Médio, da Europa Central, da Europa Oriental, mas sobretudo como capital do mundo moderno, a cidade de Washington. Então, quando eu me vi designado para servir na maior embaixada brasileira, no posto mais importante da representação do Brasil no exterior, eu me senti extremamente gratificado. E pude, por conta dessa, talvez a melhor palavra seria propensão, porque eu sempre fui adepto da cooperação internacional, eu pude ter acesso a missões de trabalho, de treinamento em diversos lugares do mundo. Mas Washington é a capital do mundo, todos deveriam um dia fazer um planejamento. Às vezes as pessoas querem ir a Paris ou a Londres, mas o mundo tem sede em Washington e assim será por muito tempo. O professor doutor Fábio Hauage do Prado conectou palavras importantes, onde mostra o sentimento de gratidão por ter uma pessoa de grande nome revelada na primeira turma que abriu na UDC há muitos anos atrás. É um momento muito importante e até emocional, porque o Cora era um grande amigo do meu pai, do vice-reitor, doutor Assir Prado. E há muitos anos meu pai queria fazer essa homenagem. E daí com a vida, meu pai acabou não estar mais entre nós e acabamos encontrando com ele no aeroporto alguns meses atrás e comentamos, olha, meu pai era de poucas pessoas assim de elogiar, Sempre elogiou muito o trabalho dele e a gente fica um dia emocionante assim de estar a presença dele hoje com a experiência de ter morado até em Washington 2 anos,
carreira maravilhosa. Eu conheço ele desde que eu tenho 9 anos de idade, então é uma familiar, assim, vamos dizer, um conhecimento. Então, fico muito feliz de ter essa oportunidade de fazer a homenagem em nome do meu pai, para uma pessoa tão espetacular quanto o Marcos Core. E na sequência teve uma palestra ministrada pelo Dr. André Quirino, que abordou o tema de pessoas vítimas de fatos criminosos, além de destacar a importância de momentos como esses para estudantes de direito. Relacionado às obrigações processuais positivas à luz das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sobretudo a partir dos casos que foram levados em razão do descumprimento por parte do Brasil de direitos que estão assegurados na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Busca-se fazer uma abordagem com um olhar voltado para a proteção de direitos de quem são vítimas de fatos criminosos e serão abordados 3 ou 4 casos para que a gente possa discutir com os alunos sobre as perspectivas trazidas pelo julgamento como uma orientação às mudanças do nosso sistema normativo para que erros não voltem a ser cometidos. É de trazer uma visão relacionada a uma matéria que está na pauta do dia, tanto na Corte Interamericana, quanto no Supremo Tribunal Federal, quanto no Superior Tribunal de Justiça, sobretudo por um reposicionamento das vítimas de fatos criminosos e a preocupação que a sociedade tem que ter, que o operador do jurídico, o operador do direito, sobretudo, tem que ter, porque daqui sairão delegados de polícia, sairão promotores de justiça, juízes de direito e advogados, que vão operar esse sistema, possibilitando a construção de uma sociedade que preserve os direitos que todos nós somos credores, tanto que estão previstos na nossa Constituição quanto na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. A excelência do estudo, que é direcionado sobretudo aqui na UDC, pelo que nós temos conhecimento, e com a discussão relacionada a essas matérias que estão na ordem do dia, vai habilitar, qualificar esses estudantes que se tornarão profissionais a enfrentar em seus cotidianos essas questões, e sobretudo a partir da intervenção deles com o conhecimento, com um enriquecimento cultural, a melhoria das condições de vida em geral da nossa sociedade, da nossa população, que é a finalidade que todos nós operadores do direito temos como instrumental de propiciar liberdade, segurança, justiça e fraternidade. A seguir, conheça como a equipe do CIMEPAR faz a previsão do tempo. Há mais de 2 décadas, construímos histórias. Histórias que deixam marcas, nomes que atravessam o tempo. Vimos ideias se tornarem grandes projetos. Vimos se formarem grandes médicos, veterinários, engenheiros, advogados e tantos outros profissionais que transformam o futuro. Vestibular 18 de outubro. Na UDC, você aprende na prática e transcende as fronteiras do conhecimento. Agora é a sua vez. Venha ser UDC. Tá vendo esse asfalto lisinho? Não é trabalho só da Prefeitura de Foz. É também trabalho do Alex, que arrasou no corte, e do Gustavo, que pediu a nota fiscal. Peça a nota fiscal no salão, na academia, na churrascaria, no consultório e em todos os serviços. Parte do valor vira investimento para Foz. Que beleza, né? Prefeitura de Foz do Iguaçu, cidade que inspira e trabalha. Estamos de volta para falar que o aeroporto de Foz tem aumento de 12% no número de passageiros no mês de setembro. O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu registrou crescimento expressivo no movimento de passageiros durante o mês de setembro,
De acordo com dados divulgados pela administradora Motiva, mais de 184 mil pessoas passaram pelo terminal entre os dias 1º e 30, um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o número foi de 164 mil passageiros. Com o desempenho de setembro, o aeroporto superou a marca de 1,6 milhão de viajantes em 2025, consolidando-se como um dos principais hubs de turismo e negócios do sul do Brasil. O crescimento reflete o fortalecimento da malha aérea regional e o aumento da demanda por viagens em todo o país. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o setor aéreo brasileiro registrou recorde histórico em julho deste ano, com 11,6 milhões de passageiros transportados em um único mês. Em Foz do Iguaçu, a ampliação das rotas, o aumento da frequência de voos e o turismo em alta contribuíram para o resultado positivo. A expectativa é que o movimento continue crescendo nos últimos meses do ano, impulsionado pela temporada de férias e pelo aumento de visitantes à Tríplice Fronteira. E agora uma notícia muito especial. Uma ONG de Foz, conhecida como Cia do Riso, leva alegria e acolhimento aos pacientes dos hospitais da cidade há 21 anos. No último final de semana, eles realizaram uma visita especial de Dia das Crianças, que levou sorrisos, brincadeiras e esperança às crianças do Hospital Municipal e do hospital localizado na Vila A. Durante a ação, o grupo distribuiu cerca de 90 copos personalizados para os pequenos e promoveu atividades lúdicas nas brinquedotecas e quartos, tornando o dia ainda mais especial para as crianças. A visita contou com a participação de 8 palhaços humanitários, que se dividiram entre os 2 hospitais. Essa é mais uma ação realizada pela Cia do Riso, já que em datas especiais como a Páscoa, Dia das Mães e Natal, a instituição mantém a tradição de entregar lembrancinha para colaboradores e também pacientes. Todos os anos, a ONG produz cerca de 700 lembrancinhas natalinas. Uma notícia muito especial. E hoje é o dia do meteorologista. Saiba como a equipe do CIMEPAR faz a previsão do tempo. Não é só olhar para o céu para saber como vai ficar o clima. A previsão do tempo envolve muita ciência, uso de equipamentos, cálculos físicos e matemáticos e a análise de profissionais capacitados. No Dia Nacional do Meteorologista, comemorado neste 14 de outubro, o CIMEPAR destaca o trabalho dos 40 profissionais da instituição, que atuam em diferentes áreas e são essenciais para toda a sociedade. E para entender melhor como esses profissionais chegam a uma previsão confiável, é preciso conhecer a estrutura utilizada nesse processo. A previsão do tempo ela é elaborada, ela começa, na verdade, no campo. As estações meteorológicas, os radares meteorológicos, satélites meteorológicos. Então, começamos com as informações básicas de coleta dos dados. Então, as informações, os dados de temperatura, umidade, vento, chuva, são coletados por estações meteorológicas. Há um complemento dos radares meteorológicos que estimam a chuva, o vento, entre outros hidrometeoros. Além disso, também podemos utilizar as informações de satélites. Os satélites estimam temperatura, vento, umidade, direção dos fenômenos meteorológicos. Todas as informações são armazenadas dentro de um banco de dados. O CIMEPAR ele concentra essas informações, nós colocamos isso dentro de um computador, ou seja, processamos essas informações, todos esses dados são analisados e processados e são rodados no tempo. Essas informações são utilizadas nas equações físicas, equações que regem o movimento da atmosfera, que regem os processos da formação das tempestades, das frentes frias, de outros fenômenos meteorológicos, e olhamos para o futuro. Então, conforme a gente vai passando no tempo, vamos dizer assim, olhando os dias à frente, nós elaboramos a previsão do tempo. Hoje, o CIMEPAR conta com cerca de 120 estações hidrometeorológicas automáticas,
3 radares meteorológicos e 5 sensores de descargas atmosféricas, que fornecem os dados analisados diariamente. A meteorologia ela é multidisciplinar, vamos dizer assim, né? Várias áreas utilizam dessa informação para criar sua gestão, gerar novas informações. Os tomadores de decisão, hoje nós falamos muito em mudança climática, aquecimento global, então a base, muitas vezes, para gerar essas pesquisas, gerar essas informações que vão sustentar os demais ramos da sociedade, estão ligados aos fenômenos meteorológicos. E chegamos ao fim da nossa edição de hoje, mas você pode continuar acompanhando as principais notícias nas nossas redes sociais. Siga o DC Notícias Web no YouTube e no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece em Foz e também aqui na nossa região. Até a próxima!